O ponto a ponto de hoje recebe um convidado que tem um papel fundamental na divulgação do litoral norte, do Rio Grande do Sul, para divulgar aí no Brasil e até no mundo as belezas que a gente tem aqui. O nosso convidado desta etapa aqui do ponto a ponto é Rafael Ayub, secretário do Turismo do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Rafael, ao ponto a ponto aqui na Rede Litoral. Tudo bem? Tudo bem, tudo bom, Perilo? Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Estamos aqui no ponto a ponto na Rede TV Litoral. Rafael Ayub, fora da Secretaria de Turismo, ou nas secretarias de forma geral, quem é o Rafael? Olha, Perilo, eu sou um cara normal, pai, marido, empresário. Eu trabalho na cidade, na região já há alguns anos, né? Já trabalhei de tudo, desde vendedor de churros até vender pizza, hambúrguer, caipirinha, enfim, a gente já fez de tudo aí nessa vida. E depois que eu me formei em Direito também comecei a advogar, advoguei por um relativo tempo e acho que a maior parte assim intercalei entre a minha atividade no setor privado. Nós temos uma empresa que é a minha esposa que toca, e intercalei também com as minhas aventuras, digamos assim, no setor público, né? Quando eu recebi o convite, fui instado, enfim, tanto no município, aqui em Capão da Canoa, quanto também no estado do Rio Grande do Sul, no governo do estado. O Rafael nasceu, cria de Capão da Canoa. Onde é que nasceu o Rafael? Na verdade, eu nasci em São Jerônimo, na região carbonífera, mas eu vivi a minha infância toda em Porto Alegre. A nossa família, a família do meu pai é de Porto Alegre, nós morávamos em Porto Alegre, e eu nasci, na verdade, porque a família da minha mãe é de Eldorado do Sul, e na Eldorado do Sul eles chamam de sede, que é na divisa com Arroio dos Ratos, lá no final da 290, e nós iríamos, eu iria nascer em Porto Alegre, não deu tempo, dobramos em São Jerônimo, nasci em São Jerônimo, e em qual, né, os meus pais tinham também alguns amigos, enfim, mas a gente viveu a nossa vida toda em Porto Alegre, vida toda. Eu tenho 35 anos, fiz em janeiro 35 anos, e acho que eu vim morar na praia faz 20 anos, mais ou menos. Acho que eu tinha uns 15 anos quando eu vim morar na praia. E aí a gente veio na época, nós éramos veranistas, né, em Atlântida, ali, muito perto ali do centrinho de Atlântida, e nós vínhamos, como todo veranista há 20 anos atrás, vínhamos ali dezembro, janeiro, fevereiro, depois levantava acampamento, ia embora e só voltava no outro verão. E então meu pai era empresário em Porto Alegre, enfim, junto com meu avô e alguns tios, enfim, e teve um problema de saúde grave, né? Teve um acidente vascular cerebral e tudo mais, ficou alguns dias em coma, depois hospitalizado, enfim. E por questões de saúde, acabou-se, né? Naquela época eu era pequeno, né? Então eu tinha, acho que eu tinha 13, 14 anos, e naquela época, então, eles decidiram por bem vir morar no litoral. Então começamos a morar em Atlântida ali, e com o passar dos anos, acho que uns 2 anos depois, nós vendemos a casa de Atlântida e fomos morar em Rainha do Mar. E depois saí de Rainha do Mar quando eu casei, né? E aí vim morar em Capão da Canoa. O Rafael comentou que vendeu churros, passou por vários, mas qual foi o primeiro negócio assim do Rafael? Qual foi? Na verdade, o meu primeiro emprego. Né, meu primeiro emprego foi como estagiário na prefeitura de Xangri-Lá. Eu, na época, assim que a gente veio morar na praia, eu estudei ali no NAID, em Atlântida, eu acho que eu terminei a 8ª série ali no NAID.
E logo no próximo ano eu fui estudar na escola estadual Shangri-La, Escola do Mato. Da Escola do Mato. Isso, exato. E um dia passaram na escola ali dizendo que iam montar a banda municipal, né, da cidade, tá? A banda marcial, acho que era. E aí eu me inscrevi para participar e comecei a tocar na banda ali, né? Toquei bumbo, snare, enfim, tinha uma relativa facilidade com o instrumento musical. E comecei a tocar, até que um dia, em um ensaio, o casal que tocava a banda, né, assim, que administrava a banda lá do município, que eram Marcelli e a Milene, são conhecidos aqui, né, na região, falei com ela esses dias ainda. Ela trabalhava na Secretaria de Turismo de Shangri-La e tinha aberto uma vaga era perto da temporada de verão, tinha aberto a vaga para trabalhar no pórtico, lá no Bem-vindo a Shangri-La, de informação, etc. E aí estava em busca de estagiários para fazer funcionar, e aí eu me inscrevi e acabei trabalhando ali no verão. Então ali foi o meu primeiro emprego. Ali, inclusive, esses dias eu estava falando com o Bruno até, nós estávamos no carro, nós descemos em Brasília e estávamos indo para um compromisso, e foi a minha primeira oportunidade, né, ali, para dar informação e receber as pessoas e tudo mais, e ali começou o meu primeiro contato também com o setor privado, digamos assim, né, que a gente acaba recebendo ali as pessoas pedindo informação, e também tinha ali pessoal de hotel, pousada, restaurante, que deixava os panfletinhos ali, né, para a gente entregar junto e tal. E uma das pessoas que entregou ali na época era o gerente do antigo Bali High, que hoje é o Maori, no caso, mas antes mesmo, no início era o África, depois foi Bali High e depois foi Maori. E na época então do Bali High, que ele teve lá se apresentando e pediu para entregar os panfletos e tal. Era eu e um outro colega e mais uma colega que às vezes a gente revezava. E aí, pedindo para a gente, né, divulgar e tal. E aí, enfim, esse foi o meu primeiro emprego, digamos assim, né? E aí acabou a temporada de verão. Nós fomos lá na sede da prefeitura, lá eu me lembro, para assinar a rescisão do estágio e tal. E aí eu não conhecia, era o prefeito, era o Celcinho, inclusive, não conhecia ele, enfim. E aí o meu colega, que foi lá comigo assinar a rescisão, conhecia, né? Era da comunidade lá e tal, o Jorginho. E aí me lembro que o Celcinho perguntou para ele: "Ei, Jorginho, o que tá fazendo aí e tal?" "Não, a gente vai assinar aqui a rescisão e tal, do nosso estágio." "Não, peraí que eu vou ver uma outra vaga para vocês, não sei o quê." E aí me colocou quase na frente do lado, assim, do gabinete, que era a procuradoria, e o Jorginho, acho que foi ser estagiário na Secretaria de Saúde, eu acho. E aí eu continuei, enfim, né, e aí a gente foi indo. Mas eu diria que essa minha primeira experiência, e aí fazendo um adendo do Glauco, acho que era o nome do gerente do Bali High na época, na Casa Noturna, ele diz: vocês divulgam aqui a festa e tal, e depois eu dou um ingresso para vocês entrarem na festa. Pô, gurizada, assim, né, sem um pinto para dar água, como se diz, tudo que queria era o ingresso para entrar na festa e tal, né? E aí a gente ia, e aí passou a temporada de verão, naquela época ainda, 2010, eu acho, 2011, acho que 2009, 2010, enfim, a gente, 2008, 2009, e a gente, como boa parcela, né, dos empreendimentos que funcionavam só no verão, eles fechavam as portas e voltavam a falar disso só 15 dias depois, 15 dias antes de abrir o empreendimento de novo, né? E aí passou o verão, ele perguntou se podia ver para ele um documento nos bombeiros, ou um alvará, não me lembro agora o que era. E eu ajudei, enfim, né? Não era minha obrigação, mas fui atrás para ver como é que resolvi e tal. E aí, acho que passou mais um ano, aí eu ainda era estagiário, aí enfim, conseguimos ganhar os ingressos para ir na festa de novo e tal. E aí eu me lembro um dia, e aí depois até trocou de controle, né? O Bali High foi vendido, foi para o grupo K1, depois foi para o pessoal ali da farmácia mais econômica, depois, e assim, até chegar nos proprietários de hoje. Né? Mas, sei lá, cerca de uns 2, 3 verões depois disso,
daí eu saí da prefeitura, né? E estava trabalhando na Todeskine com o Gilney ainda, como captador de imóveis na época. E o Glauco me liga que eles tinham vendido e tal, e que queria me apresentar um novo proprietário e tudo mais. E aí fui, né, conheci o novo proprietário, disse que eu era o rapaz que ajudava eles aqui na praia e tal, tudo mais. E aí, que precisasse, enfim. E aí um dia a gerente, até que mudou, perguntou então qual que era a minha relação e tal. Eu disse, não, só estava ajudando, enfim, de lá a gente não tem nada de coisa de comida aqui, né, nas festas e tal, se tu tiver interesse. E aí eu já estava noivo, né, com casamento marcado. Aí falei para minha esposa, para Marcela, tem a oportunidade de a gente colocar um negócio para vender lá de alimento e tal. E assim a gente fez na primeira temporada. Nós ficamos uns 6, 7 anos, eu acho, fazendo isso. E assim a gente foi. Depois começamos vendendo pizza, depois foi pizza e hambúrguer, depois vendemos caipira. Aí depois de um tempo abrimos um churros gourmet, né, em Xangri-Lá, depois abrimos em Capão, e assim a gente foi indo, né, sempre mesclando com a atividade nossa principal e assim por diante. E aí, essa experiência, por exemplo, de estagiário ali no pórtico de Xangri-Lá e depois passar fazendo estágio na prefeitura, abriu a questão, assim, o gosto pela vida pública? Como é que surgiu essa... Foi natural, depois de passar por isso? Na verdade, assim, quando eu estava no estágio, né, eu me lembro aí, de forma muito breve, eu trabalhei na procuradoria, ela ficava quase em frente ao gabinete do prefeito. E tinha uma secretária do prefeito na época, e ela na medida do possível ali, ela pedia ajuda para protocolar documento, etc. Enfim, estagiário não sabia nada, não sabia nem redigir um ofício, nem nada. E aí esse estágio na procuradoria foi muito importante para mim, meu crescimento pessoal, profissional, e em determinado momento essa pessoa ela engravidou, a secretária do prefeito, ela teve que sair, e eu como estagiário fiquei ali. E aí foi mais uma pós-graduação, né, porque todo mundo que falava com o prefeito e tal, passava por ali, e eu acabava conhecendo. E foi bem na época que Xangri-Lá deu o primeiro boom dos condomínios horizontais, né? Então conheci muitos empreendedores de condomínios, enfim, que por ali passavam. E eu me lembro, aí eu fiz 18 anos, e aí eu me lembro que eu fui pedir um aumento para o prefeito, né? Que já posso ser cargo de confiança aqui, né? E tal, mais ou menos já entendia como é que funcionava. Aí o prefeito disse, olha, não tem como, não tem espaço, aquela coisa toda e tal. Né? Eu, não, tudo bem, é do jogo. E aí comecei a largar currículo e nós já morávamos em Rainha do Mar nessa época. E aí eu deixei um currículo no Seu Pereira, material de construção que tinha lá antigamente, ali no Noiva do Mar ali. E aí me chamaram para uma entrevista, para me contratar para trabalhar. E aí eu vou aceitar, né? Era balconista, né, no material de construção. E aí eu peguei e fui falar com o prefeito, né? Olha só, agradeço a oportunidade e tal, mas não, eu sei que não tem como e tal, mas eu preciso, né, ganhar mais e tal. E fui, e aí fui me despedir. Até que eles, não, peraí que nós vamos ver então um CC, uma coisa e tal. Daí pegou e me deu um aumento de salário ali, né, como cargo em comissão. E aí acabei permanecendo e trabalhando ali, né, fazendo a atividade e tal. E até que 2012, acho que foi 2012, foi a eleição, ali a continuidade, o prefeito ele já era reeleito, a continuidade ali acabou interrompendo, e aí eu comecei a trabalhar na Todeskine. Logo depois, o Marino, que era vereador aqui em Capão, me convidou para trabalhar com ele, e aí fui trabalhar com ele na Câmara de Vereadores, e assim por diante, né? Assim a gente foi, e aí hoje, assim, né, eu acho que a gente vai indo muito jovem, assim, não tinha, né, uma visão estratégica do que se queria, etc, né. A gente foi, o tempo foi passando, a gente foi de uma atividade para outra e assim por diante, e fomos dando a nossa parcela de contribuição em cada um dos lugares que a gente acabou passando, e
hoje eu tenho muito orgulho, né, dos espaços que eu acabei ocupando, né, ao longo da minha curta trajetória, digamos assim, e da contribuição que eu busco sempre dar, né, nos espaços públicos que eu acabo ocupando. O Rafael também ocupou aqui em Capão da Canoa, foi secretário de turismo aqui da cidade. Por alguns meses, Por alguns meses, mas isso também te deu uma experiência para ser 2 vezes secretário de Estado na área do turismo? Não, sem dúvida, né? Eu acho que, eu me lembro, eu me formei em 2016, formei em Direito ali, início de 2016, peguei a carteirinha da OAB e tal, e fui trabalhar, enfim, e na época, então, acho que foi janeiro de 2017, eu comecei como assessor jurídico do gabinete do prefeito aqui em Capão da Canoa, e eu me lembro, acho que passou um meio ano, assim, tipo assim, era meio junho, julho, assim, o prefeito me chamou e pediu, então, que na época era a dona Noemi, que é a secretária de sim. E grande dona Noemi, uma grande empresária aqui da cidade, e a dona Noêmia estaria saindo, né, por iniciativa dela e tal, para cuidar da família, etc. E que precisaria que eu ficasse uns dias ali e tal, né, até que encontrassem ali um nome, porque era de um determinado partido e tudo mais. Bom, por lá eu fui, enfim, e cuidei ali, digamos assim, né, da secretaria por um tempo. E fiquei, que era para ser alguns dias, tornou semanas, depois alguns meses, e eu acho que eu fiquei até depois do verão, acho que foi março, abril, uma coisa assim. E eu acho que a primeira grande aula, assim, né, como secretário municipal, é que na ponta mesmo, o turismo ele é feito pelo setor privado. O setor público ele tem que criar o ambiente necessário para isso, né? E eu me lembro, assim, que a gente começou a fazer, assim, tinha ideias mirabolantes, etc. e tal, mas, né, claro que com toda a liberdade e incentivo, né, do prefeito, dos demais colegas secretários e tal, a gente pôde desenhar aí um projeto básico aí para infraestrutura, desde bancos nas praças, lixeiras nas praças. A gente também começou a olhar para o embelezamento da beira da praia, né? O prefeito anterior, que hoje é prefeito, o Valdomiro, fez o processo de retirada de quiosques e iniciou um processo de revitalização. Nós continuamos e aperfeiçoamos esse processo, né, com letreiro, espaços de descanso e tudo mais, e assim a gente fez. E logo em seguida a gente acabou optando por não ficar realizando eventos, né? Eu acho que os eventos, de uma maneira geral, eles são importantes para os municípios, para o desenvolvimento, mas ele é de forma complementar, na minha visão. Eu acho que se o município ele não tem uma infraestrutura básica, né, para atender as pessoas que visitam, etc., acho que ele tem que focar nisso primeiro. Então a gente acabou focando nessa qualificação da beira da praia. Depois nós qualificamos a beira da lagoa, né, com a revitalização do parque náutico e tudo mais. E então depois eu fui secretário de administração, né, do município, e fiquei então até 2021, até início de 2021, quando eu pedi, né, para me ausentar, para sair, para poder tocar junto com a minha esposa os negócios da nossa família. A gente estava num processo de expansão aí para o sul e sudeste do país e não conseguia mais conciliar, né, as tarefas, e a própria Secretaria de Administração, todas tomam tempo, né, mas em especial o município era até então a secretaria que concentrava muitas demandas, assim, né, então acabava sendo totalmente transversal, e aí não conseguia mais tocar, e o prefeito na época entendeu, e então eu segui meu rumo para o setor privado, até que fiquei um ano e pouquinho fora, até que o governador então me convidou para ir para a Secretaria de Turismo do Estado, e aí pude também aplicar uma boa política pública para o Estado como um todo, mas em especial para o litoral, né? E assim a gente fez.
A forma do Rafael liderar, ele é mais na questão da razão ou da intuição? Eu sou uma pessoa muito pragmática, por assim dizer, né? Às vezes as pessoas acham que é até meio antipático, alguma coisa assim, né? Mas eu busco ser mais objetivo, né? E às vezes, e muitas vezes, pode ser interpretado de uma maneira mais grossa e etc, né? Então, tenho buscado me policiar nesse sentido, né? Para poder... muitas vezes, não é nem o que tu diz, mas a forma como tu diz, comunica, né? E lembrando que comunicação não é o que tu diz, é o que o outro entende, né? Exato. Então, eu busco ser mais pragmático, mais objetivo, mas lembrando sempre que no outro lado e no fim do dia são pessoas, né? Então, a gente tem que saber liderar, e liderar não é um processo de colaboração, né? Então, isso seja no setor público, né? Quando a gente lidera uma pasta, tem uma equipe, seja no setor privado, quando a gente tem uma empresa ou é gerente, enfim, tem que liderar um time de pessoas, né? Eu acho que a gente tem que entender o objetivo, né? Eu acho que o líder, o papel é para a liderança, o exercício da liderança, ela é mostrar o caminho e auxiliar na construção dele, né? Eu tenho esta visão. Uma outra questão, tu acabou de falar da questão de conciliar, por exemplo, a expansão do teu negócio, secretarias. Um hábito indispensável para ti, que para tentar conciliar essas correrias de estar agora como secretário, vem para o litoral, vai para a serra, vai lá para a fronteira, mas um hábito do Rafael que tu diz assim, pá, é indispensável, para mim começar o dia eu tenho que fazer isso, senão não vai estar legal. Tem algum? Não, a gente tem, né? Às vezes falha, né? Por causa da agenda e tal. Sim. Mas agora, por último, inclusive eu tenho que voltar, né? Durante o meu período no BRDE, ali quase 2 anos, não, mais de 2 anos, 2 anos e pouco, eu consegui ficar tendo uma rotina muito regrada, digamos assim, né? De atividade física, dormir cedo, acordar cedo, ter um processo um regramento de alimentação, né, saudável, enfim. E eu acho que isso, para quem atua, seja no público, no privado, mas que exige uma alta performance, por assim dizer, acho que tem que estar em dia com a tua saúde, com a tua disposição física, né, e mental, inclusive. Eu normalmente, né, eu busco ler todos os dias, né, sempre livros de conhecimentos gerais, enfim, biografias também eu gosto de ler bastante, e também praticar exercício físico regularmente, né, seja corrida, caminhada ou até mesmo exercício físico muscular mesmo. E como é que tu, lendo daqui a pouco alguma coisa lá, uma crítica, alguma coisa, como é que, ruim, em relação a secretarias, vamos dizer, por onde passa, como é que o Rafael absorve isso, como é que o Rafael recebe, que pode acontecer, claro, e deve acontecer, não, sim. Mas como é que o Rafael recebe isso? Olha, eu acho que assim, todos nós somos seres humanos, né? Ninguém tá livre de errar, de cometer um equívoco, enfim. E ainda mais quem está no setor público, né? Muitas vezes é alvo de crítica, enfim, né? Cada um vem de um lugar, tem uma criação e tem uma visão de mundo diferente, né? E no momento que a gente ocupa um determinado espaço público, eu diria que inclusive é natural esse processo. Acho que desde que ela não seja pessoal, digamos assim, né? Eu acho que eu hoje estou secretário, amanhã posso não estar, depois de amanhã posso estar em outra posição, ou tocando a minha empresa, etc. Mas no fim do dia são pessoas, são CPFs ali, né? Então, a gente sempre brinca,
porque imagina, hoje tu trabalha com o governador, porque trabalha com o fulano, com o Beltrano e tal, são pessoas inatingíveis, assim, por assim dizer, né? São seres humanos como nós, né? Assim, tem que almoçar, tem que jantar, tem que ir no banheiro, tem que conversar, tem que ter um lazer, tem que ter uma atividade social e assim por diante. Eu acho que a crítica, desde que ela é construtiva, eu normalmente absorvo de forma extremamente positiva, porque ela nos auxilia, né, na construção dos caminhos, enfim. Então, eu não tenho problema quanto a isso, até porque, claro, a gente busca observar, né, a crítica ela tem que ter um fundamento, né, assim, né, olha, crítica sem fundamento, vazia ou pejorativa, eu desconsidero, porque se for dar bola para tudo que é hater, etc., aí a gente não vai fazer mais nada. Então, eu costumo agir dessa forma. Maravilha. Entrando na questão turismo, o que torna para o Rafael um lugar inesquecível? Para daqui a pouco tu retornar para aquele local? A experiência, Sim, como é que tu visualiza? Olha, eu acho que a pergunta assim, né, o que torna inesquecível é um conjunto de coisas, eu diria. Desde de quando tu te desloca para lá, quando tu chega lá, como tu é recebido, o equipamento que tu utiliza, enfim, né, qual é a atividade que tu vai praticar nesse lugar. Eu acredito que, quando a gente fala em experiência do cliente, é um conjunto de fatores, desde custo-benefício, e muitos deles estão atrelados ao destino, e muitos deles estão atrelados ao próprio sentimento de como a pessoa está se sentindo naquele determinado momento, né? Daqui a pouco o destino pode ter uma grande vontade e predisposição, quando o turista daqui a pouco eventualmente não está no seu melhor dia, digamos assim. Eu acho que é um conjunto de coisas assim que torna um destino inesquecível e torna ele, digamos assim, desejável para novos retornos, digamos assim, né? O litoral está numa dessas categorias? Eu acho que sim. E eu, ao mesmo tempo que eu sou um apaixonado, que eu vivo aqui, né? E eu também eu sou pragmático, digamos assim, né? No sentido de defender a visão que eu acredito. Eu acho que de uma maneira geral, o turismo, ele não foi, durante muito tempo, o turismo não foi visto com a devida relevância econômica que ele deve representar e que ele representa na sociedade. Né? Isso desde a visão do setor público, né? Os gestores públicos, de uma maneira geral. Primeiro eu estava com o prefeito de Cidreira e ontem com o prefeito de Xangri-Lá, de Capão da Canoa. Eles querem resolver o problema da saúde, da educação, da segurança, e o turismo, né, depois a gente vê, se sobrar alguma coisa ali, a gente dá. Isso acaba refletindo no mercado privado, né? E eu diria que uma região, e aí não tem como falar em turismo e não falar em Serra Gaúcha, em região das Hortênsias, em especial a cidade de Gramado, entendeu muito antes das outras o potencial econômico que o turismo tem, e há 50 anos trabalha isso dioturnamente. Ele entendeu e elencou o turismo como a sua matriz principal de desenvolvimento econômico, através de alguns eventos, depois através da qualificação da mão de obra. E quando a gente fala em segurança pública, a gente está falando em turismo. Quando a gente fala em educação, a gente está falando em turismo, qualificação de mão de obra. Quando a gente fala em saúde, ninguém vai visitar um destino que não tem uma mínima estrutura de saúde. Mas o condão que o turismo tem de incrementar rapidamente a receita da sociedade, ela, quando a gente compara com o setor industrial, por exemplo, né, o ROI, o retorno sobre investimento do turismo, ele é muito mais rápido e muito mais rentável do que outras atividades econômicas. E eu acho que, do ponto de vista do setor público, a Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, ela foi
ela existiu muito tempo atrás, depois ela foi extinta, depois ela virou um departamento, depois ela virou junto com a secretaria, e depois ela foi extinta, e assim sucessivamente. Até que desde 2021, né, sob a liderança do governador Eduardo Leite, ela foi recriada com um destino exclusivo para o turismo. Eu tive então, em 2022, eu assumi pela primeira vez, e naquela época nós fizemos então, em 2022, a concessão do primeiro equipamento turístico do estado, da história, que foi o Parque do Caracol, junto com o Parque do Tainhas, nós fizemos juntos, e depois o Parque do Turvo, em Derrubadas, também nós concedemos a iniciativa privada. Por quê? Porque não é papel do setor público operar um parque de diversões. Assim, não, ele tem que focar, sim, em saúde, educação, segurança, e o investimento no turismo, ele deve se dar de outra forma, não operando um equipamento turístico na ponta. Não tem competência para isso, né? Então, nós concedemos para a iniciativa privada, e o recurso, a outorga desta concessão, ela foi depositada no Fundo Estadual de Turismo, que, inclusive, até os dias de hoje, impulsiona políticas públicas na área do turismo, desde parcerias com municípios para reformas de equipamentos turísticos, etc., até para promoção efetiva do turismo, participação em feiras e eventos dentro do estado, fora do país, né, campanhas de divulgação como a do Inverno Gaúcho, que a gente está tendo agora aí, em rede nacional. Então, eu acredito que o turismo ele vem passando por um processo grande de amadurecimento, e através desse processo de amadurecimento, tanto do setor público quanto do setor privado, é que a gente vai conseguir tornar o nosso litoral cada vez mais próspero nisso. E aqui, falando, né, especial do litoral, primeiro, quando a gente fala em litoral, as pessoas só pensam que... Primeiro que a gente só vive no verão aqui, no inverno, como é que funcionam as coisas lá. Hoje a gente tem vida nas 4 estações do ano, tanto por isso que em 2022 eu lancei o projeto Litoral nas 4 estações, de forma tímida, por questão de recursos. Nós vamos reeditar agora, no final do mês de julho, e vamos aí contar com o apoio dos meios de comunicação, enfim. Para além disso, a gente está buscando, quando a gente fala em litoral, as pessoas acham que só tem praia, mas não, a gente tem o Pé da Serra, tem dentro do nosso litoral norte, a gente tem o norte e o sul, que são os municípios da Cidreira, Tavares, etc. Nós temos os municípios também de influência da região metropolitana, que é o caso ali de Osório, Santo Antônio da Patrulha, mas que cada micro-região tem a sua particularidade e tem o seu potencial de turismo, né? Ou seja, uma política pública de turismo para Capão da Canoa, Xangri-Lá e Torres não é a mesma para Morrinhos do Sul, Três Forquilhas, Três Cachoeiras. Então, eu acho que a gente, e aqui em especial nos municípios de faixa de areia, a gente tem muito mais a prática do veranismo, né? As pessoas, assim como eu lá atrás, as pessoas têm aqui como uma segunda residência, que antigamente era muito mais espaçada, passou a se tornar quase que semanal, né? As pessoas vêm, e hoje em dia, né, a pandemia acelerou muito o processo das pessoas descobrirem a qualidade de vida no litoral, e a partir de então passaram a utilizar semanalmente, periodicamente, né, toda a nossa infraestrutura aqui. Eu acho que a gente ainda precisa passar por um grande processo de amadurecimento da sociedade local como um todo, né, seja do ponto de vista de educação, de formação de mão de obra qualificada para atender o visitante, seja dos equipamentos turísticos mesmo, né, que prestam serviço para a cadeia do turismo, seja agências de viagens, operadoras de turismo, qualificação ainda mais da nossa rede hoteleira, rede gastronômica, uns centros de eventos, que para nós aqui ele é fundamental, que conversa muito com o ecossistema como um todo, mas o mais importante de tudo é o amadurecimento da sociedade, para até a farmácia do bairro, ela entender que ela participa do turismo fornecendo medicamento para a pessoa que visita, sabe? Então, eu acho que essa questão de mentalidade de ecossistema mesmo. Então, acho que, e aí, claro, né, Gramado, Canela, região das Hortênsias, está colhendo hoje um processo que iniciou há 50 anos atrás. Com certeza. Então, acho que a gente já superou diversos desafios,
e a gente tem ainda um processo a seguir que não é do dia para a noite, né? Se faz com turismo, se faz com integração, com consistência e com persistência. Teve alguma visita técnica que o Rafael Ayub fez em algum lugar do mundo que daqui a pouco despertou, que daqui a pouco gostaria de ver? Pode ser no litoral norte, mas ou no Rio Grande do Sul como um todo? Eu, assim, de cabeça, visita técnica, não, mas assim, Passeios, etc, assim, alguma coisa? a gente vê, assim, eu volto a dizer, eu acho que a região das Hortênsias ali, principalmente, eles, eu diria que hoje, né, parece assim, uma grande transformação que eles estão colhendo, principalmente nos últimos 10, 15 anos, né, desse boom do turismo, mas eu diria que eu acho que a gente, antes de pensar fora da caixa, assim, ideias mirabolantes e tudo mais, acho que a gente tem que fazer o básico bem feito. Assim, eu acho que rua extremamente limpa, sem buraco, iluminada, os equipamentos turísticos, as praças públicas limpas, seguras, para que a partir daí a gente consiga criar eventos, mecanismos que podem aí potencializar o turismo, né? Eu diria que, assim, conheço alguns lugares do mundo e hoje até, mais uma vez como secretário, tenho percorrido todo o interior do nosso estado e tem um amigo nosso, o presidente da Associação Brasileira dos Agentes de Viagens para o Rio Grande do Sul, aqui, o João Machado, e ele diz que a gente deveria editar uma lei que é proibido sair do país, que a gente, porque Londres, porque a Itália, porque os Estados Unidos, porque tal lugar, Y e tal, devia ser proibido a gente sair se a gente não conhecesse todas as belezas do nosso estado. Aqui mesmo no nosso litoral, né, a gente tem cascatas, trilhas, tem um turismo de natureza lindo, né, para se promover e se viver, né, e eu tenho percorrido bastante o interior e acho que cada região, e aí, claro, cada caso é um caso, né, mas cada região tem a sua particularidade. No nosso caso aqui, a gente ainda tem micro-regiões com essa particularidade, mas o objetivo aqui eu acho que é a gente conseguir extrair o melhor de cada uma dessa micro-região e apoiar, né, eventualmente com recurso ou com uma agenda unificada, mas que no final do dia melhore o que nós começamos lá no início, né, a experiência da pessoa que nos visita. A gente indo para o encerramento, secretário Rafael Ayub, uma paisagem que representa o nosso estado, qual seria? São tantos, assim, né? Mas eu acho que, assim, aqui do nosso litoral, por exemplo, poderia citar algumas cascatas e cachoeiras aqui, que já vi em Três Forquilhas, em Maquiné, até mesmo o Parque da Guarita, em Torres, que é um lugar sensacional. Poderia citar os cânions em Cambará do Sul, poderia citar o Cristo Protetor em Encantado, poderia citar as ruínas de São Miguel, poderia citar o nosso Pampa Gaúcho, o próprio maior salto longitudinal, que é o Parque do Turvo em Derrubadas. São diversos destinos, e aí, agora eu estava lembrando, quando a gente fala dessa viagem ao mundo e tal, eu tive a oportunidade de conhecer a Irlanda, e lá eu conheci um lago que se chama Glendalough, o nome do lago, que fica na cidade de Shannon, se eu não me engano, no oeste irlandês, digamos assim. E, se eu não me engano, e lá tem os cliffs, que são as falésias, que são muito parecido com os nossos canyons, ou com o Parque da Guarita, com o mar ali e tal. E quando eu estava sábado agora em São Francisco de Paula, lançando a temporada de inverno, nós chegamos no Lago São Bernardo, eu olhei aquele lago e ainda falei para minha esposa, olha só, se não dissesse que a gente está em São Francisco de Paula, a gente poderia dizer que está na Irlanda, por essa paisagem linda. Que, então, e aqui a gente tem, por estarmos no extremo sul do país, a gente também tem uma característica que
as 4 estações do ano, elas são muito bem definidas, assim, né? O verão é verão, o inverno é inverno, o outono é o outono, com as folhas lindas, e a primavera também. Então, nós efetivamente temos as 4 estações do ano muito bem definidas aqui, diferente de outras regiões do país, que acabam que é muito calor, até no inverno é calor, você nem sabe o que é inverno, na verdade. Então, eu acho que o nosso estado é lindo demais e tem um potencial turístico esplêndido ainda para se explorar e potencializar cada vez mais. Rafael Ayub, secretário de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, quero lhe agradecer a disponibilidade, o tempo aqui de conversar com os nossos telespectadores do Ponto a Ponto, desejar sucesso nessa caminhada e conte conosco. Obrigado, Perilo, mais uma vez aqui, agora no Ponto a Ponto aqui da Rede TV Litoral, uma alegria estar aqui participando e que, né, em mais essa minha passagem aí pelo setor público, pela Secretaria de Turismo do Estado, possa deixar minha parcela de contribuição para todo o nosso Rio Grande e em especial para o nosso litoral aqui, que eu tanto amo, vivo e convivo aqui com a minha família. Muito obrigado, secretário. Este foi o Ponto a Ponto de hoje. Uma boa noite e até a próxima.